Vamos lá, comentar aqui. Isso aqui vai ter mais ou menos 1 hora essa live. Vou dividir meia hora para um capítulo, meia hora para o outro. Lembrando que eu não vou comentar todas as linhas de cada capítulo e do livro inteiro. Mas meu objetivo, meu propósito é se eu ser assim muito bem sucedido no meu sonho mais extremado, cheio de otimismo, é incentivar a leitura. Mesmo que seja de 1 ou 2 capítulos, nossa, bacana, tá? Então isso já basta. E por enquanto só desse livro, mas nós futuramente comentaremos outros também. Demorou? Bora lá então. Capítulo 3: O Homem na Lua e a Face em Marte. Talvez seja alguma coisa da chegada do ser humano à Lua, já projetando Marte. Vamos ver do que se trata esse capítulo. Aí, ó. Ah, o prólogo de sempre, né? A lua salta na corrente do grande rio, flutuando no vento. A quem me assemelho? Du Fang viajando à noite. China, dinastia Tang, 765. 765, sei lá de que era que é isso aí. Mas enfim. Olha só. Lembrando que esse livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é um livro que fala sobre a importância do pensamento cético. E pensamento cético é aquele pensamento questionador, com base na racionalidade. Na realidade também, mas na racionalidade. E é um pensamento que visa questionar, sobretudo, as próprias crenças antes de criticar, questionar, ponderar sobre crenças e realidades de outrem. Joia? E claro, pensamento cético é a base para o fundamento, a metodologia de investigação científica. Pois bem, o capítulo 3 ele começa assim. Vamos lá, né? Ler esse parágrafo extenso enorme aqui. Cada área da ciência tem seu próprio complemento de pseudociência. E pseudociência é aquela ciência, ou melhor, aquela atividade que usa alguns critérios da ciência até a página 2. Até onde lhe convém. Até onde as minhas crenças são fundamentadas. Quando a investigação começa a mostrar que possivelmente eu esteja errado, então a pseudociência corta, ignora, suprime, beleza? Então ele fala aqui, ó, cada área da ciência tem um equivalente da pseudociência. Então os geofísicos têm que se ver com terras planas, chatas, terras ocas, terras com eixo loucamente oscilantes, continente que emerge e afunda rapidamente, lembra lá de Atlântida, né? Além de profetas de terremotos. E os botânicos? Os botânicos têm plantas cuja ardente vida emocional pode ser monitorada com detectores de mentiras. Essa é de fuder mesmo. Os antropólogos têm os homens macacos, sobreviventes. Os famosos Bigfoots também, né? Tem muito isso nos Estados Unidos. Os zoólogos têm dinossauros remanescentes. E aí a gente tem que fazer um ponto e vírgula aqui. Esses dinossauros remanescentes são dinossauros mesmos, tá? De 150 milhões de anos atrás. E não como o tio Pirula tem falado aí, que, ai, nossa, galinhas, aves são dinossauros, tá? Então isso é uma outra coisa. Que, aliás, se eu não me engano, o próprio tiozão Pirula falou aí que essa ideia de que aves são dinossauros veio no início do século XXI. O Carl Sagan já estava morto, tá? Pois bem. E os biólogos evolutivos têm os literalistas bíblicos mordendo o seu flanco. Aquela ideia de que a Terra só tem 6.000, 7.000 anos. Por quê? Porque está na Bíblia e é assim, a Bíblia nunca erra. Ponto. Não apresenta evidência nenhuma. A Bíblia nunca erra. Fim. E aquele negócio que a gente já comentou no início do livro. A teoria da evolução é boa para os cães, para os gatos, para os elefantes, para as baleias, para todos os macacos, mas quando chega no ser humano, aí já é diferente, o ser humano já é outra coisa. Tá? É nesse sentido.
Os arqueólogos têm astronautas antigos, né? Aliens, do History Channel. Runas forjadas e estatuária espúria. Os físicos têm as máquinas de movimento perpétuo, uma multidão de refutadores amadores à teoria da relatividade e talvez a fusão fria. Os químicos ainda têm a alquimia, esse negócio de transformar qualquer coisa em ouro. Os psicólogos têm grande parte da psicanálise e quase toda a parapsicologia. É outro terreno espinhoso também, porque falar que a psicanálise é pseudociência, os psicanalistas, nossa, quer pegar o pessoal no pescoço. Psicanalistas, esse, a parte da psicanálise é o senhor Sigmund Freud. É uma leitura enviesada falar que pro Freud tudo se reduz a sexo? É. Mas ele fala muito de traumas de infância. Ok, eu não tenho pressuposto teórico e estudo suficiente para falar da psicanálise como pseudociência. Mas é meio forte na psicologia que a psicanálise é uma pseudagem. Quantos por cento eu não sei, mas pelo menos é metade, mais da metade dos psicólogos, ou seja, a maioria, 50% mais um. Pois bem, onde nós estamos aqui? Tá. Os economistas têm previsões econômicas de longo alcance. É outro problema também, né? Essa previsão de 50, 100 anos para a economia é embaçado. Algumas coisas também para, por exemplo, bolsa de valores. Previsão para um ano é bastante tempo, tá? Um ano é muita coisa. Então os caras, tanto é que eles fazem uma previsão com base em margem de erro, para mais ou para menos. É sempre assim. Então, para a economia realmente, o longo alcance deles é relativamente curto. Porque se parar em termos de moeda e economia, um ano é bastante coisa. Um ano tudo pode acontecer. Pandemia que eu diga. Então vamos lá, continuando. Até agora, os meteorologistas têm a previsão do tempo a longo prazo, a partir das manchas solares, como nos Farmers Almanac, embora a previsão do clima a longo prazo seja outra história. Tempo e clima são coisas distintas, tá? Tempo é uma questão assim de 2 ou 3 dias. Como o tempo está hoje? Meio nublado, ensolarado, chuvoso. O clima é a sucessão de eventos meteorológicos, certo? Então, o clima já é a sucessão de tempo estabilizado. Então, a gente sabe que em outubro sempre faz chuva e calor. Então, todos os outubros que vierem é quente e úmido. Sugestivo isso aí. Então, aí, ó, outubro, sabendo que outubro é quente e úmido no Brasil, então isso é clima. Firmeza? O fato de hoje não está quente e não está úmido, mas hoje é só o tempo de hoje. Joia? O que mais? Certo. A astronomia, bom, tem como uma pseudociência mais importante a astrologia. Sim, a astrologia é sacanagem, é pseudagem, é mentira. Não gostou? Vai beber leite quentinho na cama e vai chorar lá. E olha só, a disciplina que lhe deu origem, a astrologia. A ideia de que astros, seja lá quais forem, têm uma forma de influenciar a sua vida. As estrelas que já se apagaram, né, lá tantos milhões de anos estão influenciando você agora. Quer dizer, olha só, né? Então as pseudociências às vezes se cruzam, combinando a confusão, como nas buscas telepáticas, os tesouros enterrados em Atlântida ou previsões econômicas e astrológicas. Eu colocaria também a filosofia como a terra de ninguém, né? A filosofia com a sua pseudociência, o livre saber. Então, sim, ficou melhor agora. A filosofia como livre saber. Então, essa ideia de que todas as opiniões são igualmente válidas e distintas, que na filosofia não tem certo, não tem errado, que esse é só meu modo de pensar. Isso não é filosofia. E a filosofia não tem que aceitar esse tipo de coisa. Então você chegar, por exemplo, que o Descartes
ele era um idealista, e isso é tão esquisito quanto, por exemplo, você falar que o Platão era idealista. Porque você tem que trabalhar a noção de idealista. E aí o Platão não era idealista porque, embora ele tenha postulado o mundo das ideias, e isso não faz dele um idealista, de que ele queria que o mundo fosse ideal. Ele falava em buscar, relembrar, não é nem buscar, relembrar do mundo ideal. Mas não que o mundo aqui que a gente vive é ideal. E o Descartes ele era dualista. Ele achava que principalmente o ser humano era composto de duas coisas: carne, osso, corpo, a res extensa e mente. Acabou. E se tem alguma coisa que é perfeita para Descartes é Deus. Fim. Acabou. O Descartes ele era racionalista. Ele se julgou, né, acreditar que provou a existência de Deus através da razão, no discurso do método e nas meditações metafísicas, nesses dois livros. Mas ele não era idealista. Então ela fala, ah, mas é sua opinião. Não, não é minha opinião, porra, não é isso. Você tá louco, cara. Não é a terra de ninguém, o que eu acho, o que eu penso. É a mesma coisa depois aí falar, ah, não, mas na minha opinião, né, meu pressuposto, minha filosofia é de que preto pobre tem mais que se lixar. Cara, isso não é opinião e não é filosofia, isso é crime. Beleza? Tem que ficar muito claro isso na cabeça. Discurso de ódio não é opinião e não pode ser respaldado na filosofia. Tá certo? Bora lá então continuar lendo Carl Sagan. Carl Sagan ele era um astrofísico e ele procurava vidas alienígenas. Procurava, não achou. Até onde a gente sabe, né? Se ele achou, ele guardou para ele. Mas, como eu disse, que como todo cientista, ele é fofoqueiro e Carl Sagan ele era um cientista, então se ele soubesse de vida alienígena, ele teria dito. Ainda mais das sondas Voyager 1, Voyager 2, na qual ele ajudou a arquitetar, inclusive aquele disco de ouro. Vamos ver aqui, vai. Falar, às vezes é melhor mostrar, né? Pra quê, né? Vamos usar a tecnologia. Voyager disco de ouro. Voyager Golden Ring. Imagens. Tem que mostrar pra vocês, né? Aqui. Então tá aí. Mostra as coordenadas, supostas coordenadas de onde está o planeta Terra. E também tem várias saudações em várias línguas lá, inglês, árabe, chinês, alemão, enfim. E uma forma de identificarem os seres humanos aí. Então essa e está viajando a Voyager ainda. A Voyager é uma duas Voyager, né? Foram sondas lançadas pelos seres humanos em busca de vida extraterrestre, no qual o senhor Carl Sagan aí, ele é lá, inclusive a primeira, que é o Carl Sagan, pronto, tá aqui. Então, eles explicando aqui do que se trata, né? Então, vamos lá, Voyager 1 e 2, onde está? Nossa. A Voyager 2 está em espaço interestelar. Então já passou Netuno, tal, nuvem Oort. Como assim? Vamos entrar nesse site aqui. Mas de quando que é? 2019. Ó, Voyager 1 e 2 foi lançado em 1977. Nossa. Certo. Tá indo cada vez mais longe, né? E aí as emissões de rádio, né? Não vai dar pra chegar na Terra.
E chega na Terra com muito atraso. Não sei como é que é feita a bateria do negócio também. Ó, elas estão viajando a 56 mil quilômetros por hora. Nossa, isso é coisa pra cacete. Nossa. É, não, é muita coisa, né? Ah, já foi. É, energia solar, né? Precisa de energia solar para não só o aquecedor também, para como para dar energia para continuar indo, né? Agora ela só está em inércia no espaço, ou seja, se ela encontrar cair na gravidade de um planeta, de uma estrela, um cometa, um asteroide, bater nela, só é fim de missão. Acabou. Olha lá, então é isso aí, ó. Eu acho que ela deve estar mais ou menos onde aqui? Acabando o espaço interestelar? Acho que é isso. Hoje, né, atualmente. Olha só. É, enfim, uma hora ou outra elas vão se desligar, né? Não tem jeito. E faz mais 77, 87, 97, 7, 17, 45 anos que elas estão, né, andando para lá e para cá. Então é complicado, né, cara? Mas olha só, viagem em busca de vida extraterrestre. Comprovou? Ainda não. Vai saber. Então é isso, né? Vamos voltar aqui pro livro. Essa é uma forma de ler livro também, né? Você para o que está lendo, ah, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui. Né? E vai estudar um pouco mais sobre as sondas Voyager, o que elas tinham de interessante para a época, qual que foi o objetivo pautado na época. Então vamos lá, ó. Carl Sagan falando. Mas como trabalha principalmente com planetas, e ele era ainda e ainda é o maior nome sobre o planeta Vênus, ele estudou muito o planeta Vênus, tá? E como tem interesse pela possibilidade de vida extraterrestre, as pseudociências com mais frequência para a minha borda envolve outros mundos, e o que em nossa época passamos tão facilmente a chamar de alienígenas. Nos capítulos que imediatamente me seguem, quero apresentar duas recentes doutrinas pseudocientíficas que têm certa relação entre si. Elas compartilham a possibilidade de que imperfeições cognitivas e perceptivas humanas contribuam para nos enganar sobre questões de grande importância. A primeira afirma que nas areias de Marte, uma gigantesca face de pedra de eras passadas fita sem expressão no céu. É a famosa pareidolia, aquela a coisa que o cérebro tem de observar padrões na natureza. Então, às vezes, umas pedrinhas dispostas ali e tal, né? Vamos ver. Pedras, rosto em Marte. Epa. Pronto. Essas coisas assim, né? Que, nossa, olha só. Isso é pseudagem, galera. Isso é pseudagem. Às vezes uma foto que não está muito nítida. São combinações de coisas que à distância parecem ser. É que tá um negócio, né? Você olha pra nuvem e fala, ah, puxa vida, aquela nuvem parece um macaco, aquela nuvem parece um navio, aquela nuvem parece um pirulito. Mas parece, né? É a sua cabeça que tá projetando imagens ali, fera. Ok? Isso aí não é nada de alienígena. Sei lá também se isso é bom, se é ruim. Simplesmente não é. É uma coisa neutra, por enquanto. Ah, livro. A segunda sustenta que seres alienígenas de mundos distantes visitaram a Terra com impunidade fortuita. Eram os deuses astronautas? Então aquelas coisas todas, né? Mesmo quando resumidas tão grosseiramente, não é emocionante considerar essas proposições? Porra, é da hora pensar que foram alienígenas, cara. Porra, é muito da hora.
É muito da hora achar que pirâmides foram feitas por alienígenas. É muito da hora achar que tem alienígenas fora ali no espaço. É muito da hora. Mesmo o mais cético dos céticos tem que admitir que, porra, é legal, é divertido ver essas coisas. Ler sobre isso. E não é só pra dar risada dos caras, não. Você fala, puxa, né? Você coloca a sua imaginação, você solta ela. Ah, é verdade, né? Pode ser alienígena. É legal a gente criar essas coisas. O ser humano é criativo. Não tem problema pensar nisso. O problema é você pegar a sua criatividade e impô-la como realidade. Aí nós temos problemas. Fechou? Então aqui, ó. E se essas ideias antigas de ficção científica, que certamente repercutem medos e desejos humanos profundos, realmente acontecessem? Quem pode deixar de se interessar? Imerso nesse material, até o cínico mais crasso se perturba. Temos certeza absoluta, nenhuma sombra de dúvida, de que podemos descartar essas posições? E, se os empedernidos desmascaradores de imposturas sentem esse apelo, o que não deve sentir aqueles que desconhecem o cienticismo científico como o Sr. Buckley? Muito desses criadores dessas pseudagens sabe que é mentira. E fazem isso para ter ganhos político, fama, dinheiro, mulheres, carro, iates, mansões. E aí você leva uma galera a acreditar que vacina causa autismo, que as urnas eletrônicas são fraudadas, que tudo que o outro lado fala é mentira. Aí, ó. Durante a maior parte da história, antes das naves espaciais, antes dos telescópios, quando ainda estávamos muito imbuídos do pensamento mágico, a Lua foi um enigma. Quase ninguém pensava que ela fosse um mundo. Mundo no sentido físico, tá? Não de pessoas. O que vemos quando vislumbramos a Lua a olho nu? Percebemos uma configuração de marcas irregulares, brilhantes e escuras, que não é uma representação aproximada de nenhum objeto familiar. Mas, quase irresistivelmente, os nossos olhos ligam as marcas, acentuando umas e ignorando outras. É o famoso padrão do rosto. Procuramos um padrão e encontramos. No folclore e nos mitos mundiais, muitas imagens são vistas na Lua. Uma mulher tecendo, pés de loureiros, um elefante pulando de um penhasco. Nossa, essa foi foda. Uma menina com um cesto nas costas, um coelho, as entranhas lunares derramadas pela superfície, depois de uma evisceração praticada por um irritado pássaro incapaz de voar, uma mulher batendo um pano de padrão geométrico, um jaguar de 4 olhos. As pessoas de uma cultura têm dificuldade em compreender como essas coisas bizarras podem ser vistas pelos membros de outra. Então, dando risada, mas 3, 4 milênios, há 3, 4 milênios as pessoas viam isso. E o que dirá se a humanidade prosperar, né? Daqui, sei lá, 1000 anos, não precisa ir muito adiante, não. 1000 anos que os caras estão falando da gente. Ele tá apontando lá, esses caras obsoletos rindo da nossa cara. Fazer o quê? Então, gente, assim, o que é interessante para nós, nesse capítulo, é o resgate do ceticismo, do pensamento crítico, ao mesmo tempo que a criatividade, o pensamento folclórico, não tem nada de ruim. Nada. Até o momento em que ele não é tornado coisas políticas. E por políticas não é só eleição, voto. É coisa da polis. É colocada no cotidiano pessoal. Colocou aí, pronto. Aí deu problema. Aí já deu chabu. Demorou? É isso que a galera tem que pensar. Certo?
Belezinha? Bora lá pro próximo capítulo. Vou deixar vocês ler o resto aí, né? Porque a imagem mais comum é o homem na lua. E depois? Depois a gente vai pra página 60, é isso? Alienígenas, porque vocês veem que assim, né? Tá caminhando para essa conversa. Homem na Lua, depois em Marte, pronto, tá aí. Alienígenas. Os verdinhos lá do planeta vermelho. Tá aí no capítulo 4. Mais um prólogo aí, né? Para falar a verdade, o que me leva a acreditar que não existem habitantes nessa esfera é que me parece que nenhum ser sensato estaria disposto a morar aqui. Bem, nesse caso, disse Micrômegas, talvez os seres que a habitam não tenham juízo. Um alienígena para o outro, ao se aproximarem da Terra, aí o nome do livro de Voltaire, Micrômegas, uma história filosófica. Resumindo, capítulo inteiro e esse trechinho. Sabe qual é a maior prova de que seres inteligentes não entram em contato conosco? Porque eles são seres inteligentes. O alienígena chega perto da Terra e desvia, finge que não conhece. Então aí, olha que legal. Esse trecho é uma delícia. Nossa, que delícia de trecho, cara. Ainda está escuro lá fora. Você está deitado na cama, bem desperto. Descobre que se encontra inteiramente paralisado. Sente que há alguém no quarto. Tenta gritar. Não consegue. Vários seres cinzentos, com menos de 1,20 m de altura, estão ao pé da cama. As cabeças são em forma de pera, glabras e grandes para os corpos. Que glabra, hein? Depois a gente vai procurar. Os olhos são enormes, os rostos sem expressão e idênticos. Eles estão em túnicas e botas. Você espera que seja apenas um sonho. Mas, pelo pouco que pode perceber, está acontecendo de verdade. Eles o levantam e sobrenaturalmente vocês passam pela parede do quarto. Você flutua no ar. Ascende em direção a uma espaçonave metálica em forma de disco. Uma vez dentro da nave, é levado a uma sala de exame médico. Um ser semelhante, porém bem maior, evidentemente uma espécie de médico, assume o comando. O que se segue é ainda mais aterrorizante. O que é glabra, hein? Eu não sei. Glabra. Significado. Não é plantagrama. Desprovido de pelo ou barba, tá? Tá bom. Sem pelos, né? Então o que o Carl Sagan tá narrando nesse trecho aqui? Abdução alienígena. Abdução alienígena. E os aliens vêm para te abduzir e fazer o quê? Aqui, ó. Seu corpo é examinado com instrumentos e máquinas, especialmente órgãos sexuais. Porra, todo alienígena quer ver sexo de ser humano. Todo alienígena é tarado. Todo alienígena quer ver, deixa eu ver a pepeca, deixa eu ver o pirulito esse aqui. Será que funciona? É engraçado isso, né? Vamos continuar. Se você é homem, eles podem tirar a amostra de esperma. Caso seja mulher, pode remover óvulos, fetos ou injetar sêmen. Podem forçá-lo a fazer sexo. Mais tarde, você talvez seja levado a uma sala diferente, onde bebês ou fetos híbridos, em parte humanos, e em parte semelhantes a essas criaturas, lhe devolvem um olhar parado. Você pode perceber um sermão sobre o mau comportamento humano
especialmente no que se direito a respeito a estragar o meio ambiente e a permitir a pandemia da AIDS. Quadros de devastação futura lhes são mostrados. Por fim, esses sombrios emissários cinzentos o transportam para fora da espaçonave e o fazem passar aos poucos pelas paredes do quarto até chegar em sua cama. Quando você consegue se mover e falar, eles já desapareceram. Além de tarado, esses seres alienígenas são bem benevolentes, né? Todos os seres alienígenas têm dois objetivos: fazer cruzamento genético humano e dizer para os seres humanos buscar conhecimento. É o ET Bilu essa parada. É tudo isso. Ó, vocês estão destruindo a Terra. Olha, vocês estão fazendo muito sexo entre homens aí, ó, AIDS. É, só falta os alienígenas falar, Deus não gosta disso. Só falta. Só falta falar isso. É um padrão, pessoal. Isso é um padrão. É um padrão de abduções alienígenas. Olha aqui, ó. E, claro, as consequências também são as mesmas, né? Você talvez não se lembre do incidente imediatamente. Ao contrário, é possível que descubra apenas um lapso inexplicável de memória e tente decifrá-lo. Vamos decifrar, né, isso aí. Por que eu não lembro que aconteceu ontem à noite? Tem outra coisa que faz as pessoas ficarem desse jeito também. Álcool, né? Vergonha, né? Vexame. Como tudo isso parece muito estranho, você fica um pouco preocupado com a sua sanidade mental. Ah, vá. Naturalmente, você se mostra relutante em falar a respeito. Ao mesmo tempo, a experiência é tão perturbadora que é difícil mantê-la reprimida. Tudo extravasa quando você ouve histórias semelhantes, ou quando você se acha sob efeito de hipnose com algum terapeuta que lhe emprega esses métodos, ou até quando vê a imagem de um alienígena numa dessas muitas revistas, livros e especiais de televisão populares sobre UFOs, ou Unidentified Flying Object. E olha que interessante, né? Objeto voador não identificado. Pode ser um cometa. Pode ser um pedaço de espaçonave humana caindo, né? De satélites. É um objeto voador não identificado. Não se sabe o que é. Algumas pessoas dizem que podem lembrar experiências desse tipo ocorridas na primeira infância. Acham que agora seus próprios filhos estão sendo raptados por alienígenas. Acontece nas melhores famílias. É um programa de É um programa de eugenia, dizem, para aperfeiçoar a espécie humana. Talvez os alienígenas sempre tenham feito tal coisa. Talvez, dizem alguns, tenha sido essas experiências que os seres humanos surgiram primordialmente. É a ideia de que veio um alienígena, cruzou lá com um macaco, fez uma macacagem com a macaca, pronto, nasceu um ser humano. Né? É a forma e a força física de um macaco reduzido um pouco para aumentar o intelecto. Bom, como foi revelado por repetidas pesquisas de opinião, durante anos, a maioria dos norte-americanos, Estados Unidos, acredita que estão sendo visitados por seres extraterrestres e que se deslocam em OVNIs. Numa pesquisa, Hopper, de 1992, que abrangeu 6 mil adultos norte-americanos, especialmente encomendados por aqueles que tomam as histórias de rápido por alienígena ao pé da letra, 18% informaram terem, às vezes, acordado paralisados, ciente da presença de um ou mais seres estranhos no quarto. Cerca de 13% relata episódios estranhos de lapsos de memória e 10% afirmam terem voado pelo ar, sem ajuda mecânica. Só por esses resultados, os patrocinadores da pesquisa concluem que 2% de todos os norte-americanos foram raptados, muito mais de uma vez, por seres de outros mundos. Se os entrevistados haviam sido sequestrados por alienígenas, é uma pergunta que nunca foi lhes realmente proposta. Nossa, olha só isso aqui. Aqui, ó. Vamos lá.
Nesse capítulo aqui, o capítulo 4, Carl Sagan problematiza a questão da abdução alienígena. Então, veja, os alienígenas raptam por um tempo X, né? Geralmente de noite, quando a pessoa está indo dormir ou dormindo, e ali fazem experimentos médicos, né? E, maioria das vezes, assim, quase todas as vezes, se não todas, de ordem sexual. E disso, os alienígenas ainda concluem o rápido, né? Dizendo, olha, cuidado, vocês estão estragando o planeta, cuidado com as doenças e afins. Terminam com o famoso, vocês devem buscar o conhecimento. E olha que legal. Essas pessoas não dizem necessariamente que elas foram sequestradas, que elas foram abduzidas. Elas só tiveram a experiência. Isso não significa que aconteceu. E é ali, ó, que está perguntando aqui, ó, que está em destaque. Se os entrevistados haviam sido sequestrados por alienígenas, é uma pergunta que nunca lhes foi realmente proposta. Já toma como pressuposto que essas experiências são verdadeiras. Isso é a mesma coisa de dizer que quando você coloca esse óculos de realidade virtual, VR, tudo que está acontecendo lá é verdadeiro. Note, a experiência ninguém nega, porque a experiência ela é real. Que essas pessoas experienciaram isso, é muito provável que seja verdade mesmo, não seja invenção da cabeça delas não. Mas daí concluir que foram alienígenas já é outro papo totalmente diferente. O que nós precisamos fazer aqui? Precisamos estabelecer o pensamento cético e saber que muitas das vezes A não necessariamente induz, conclui-se, leva a, está associado diretamente a B. O fato de eu experienciar que veio um alienígena aqui, trocou ideia comigo e falou para buscar conhecimento, para eu mudar de vida, não significa que isso aconteceu. Não, mas eu senti. Ninguém está questionando que você sentiu. Só está questionando se existiu. A sua experiência existiu, certo? Mas o fato, não. Isso acontece muito, por exemplo, com testemunhas de um crime. Sabe como geralmente um detetive, um policial, um investigador anula, corta uma testemunha? Quando essa testemunha começa a dar muitos detalhes. Ué, é simples. Imagina você tá num barzinho, tá, tomando umas, assim, você não tá bebaça, não, você não tá bebaça, loucona. Você tá lá, né, de boa, tranquilo, de tal, conversando com os amigos, rindo ali. O bar não tá cheio, mas também não tá vazio. Tá mais ou menos, tem algumas mesas vazias ali, ok. De repente, entra pessoas fortemente armadas. Anuncia assalto e começa a roubar todo mundo com a cabeça baixa. Aí começa, a polícia chega, né, o assalto ocorreu, foi embora os caras, a polícia chega e começa a coletar depoimento do pessoal. Aí tem uma pessoa que fala, eu não sei, foi tudo muito rápido, eu não vi, só ouvi assalto, olhei pra trás, eram 4 pessoas. Aí, né, eu já baixei a cabeça, eu só tirei as mãos da minha cabeça pra pegar o celular e entregar pra eles e tal. E não vi mais nada. O outro fala, eu fiz a mesma coisa, só que eu vi 3 pessoas e um ficou na porta. E aí, quando eu tirei a mão, eu vi que um tava de calça jeans azul. Aí o outro fala, não, foram 6 pessoas, eu vi. Dois deles estavam com tênis Nike Shox, o outro tava de coturno, o outro tava com um tênis da Adidas. Um era canhoto que estava segurando a arma com a mão esquerda, a arma era uma Glock que estava com a numeração raspada. O outro, todos eles estavam de Bataclava ou Touca Ninja, é melhor falar Bataclava, tá? E tinha olho azul e o outro tinha dicromia, heterocromia. Um olho era verde e o outro era castanho claro.
E a outra era mulher, porque eu tinha certeza que eu vi a silhueta feminina, embora todos estavam com colete à prova de bala. Colete à prova de balas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Porra, isso é muito detalhe, cara. Isso é muito detalhe. No momento que você tá, nossa, ó, cortando prego, como é que a pessoa viu tudo isso? Aí pergunta a pessoa, oh, mas como é que você viu tudo isso? Você estava de cabeça baixa? Eu tava. Você entende como é que é a situação? Ah, mas a pessoa experienciou isso. Sim, ela experienciou. Ah, o assalto foi real. Foi. Mas a narrativa tá errada. Como é que ela consegue isso? É a mesma coisa com alienígena. A pessoa até experienciou aquilo, mas é aquilo de fato que aconteceu? É forçar a amizade. Então você não pode fazer essa jump to conclusion, ou pular para a conclusão. É a mesma coisa de eu ver uma nuvem, o céu limpinho, azulzinho, aí põe uma nuvem lá, não, olha, vai chover, não é hoje que eu vou começar a dieta e nem começar a correr. Você entende? Essa é a brincadeira do meme. Quer dizer, não vai chover, fera. Você pode sair correr ali pelo menos uma meia horinha que não vai chover. O céu tá limpo. Só tem uma nuvenzinha ali. Ah, mas pô, né? Vai que. Ou então outro meme, né? Ah, vocês já viram o relâmpago em pleno céu azul? Com um sol desse? Aí o cara com a câmera lá, daqui a pouco aparece o relâmpago Marquinho lá, o carrinho do carros lá. Ele mentiu? Não. Mas você esperava o quê? Um relâmpago da chuva, mas não foi dessa vez, fera. Vocês entendem como é que não pode sair boca achando que tudo que reluz é ouro? Tem que tomar cuidado. Beleza? Bom, pessoal, acho que por enquanto é isso. Dei a letra do Carl Sagan aí, Mundo Assombrado pelos Demônios. Espero de coração que vocês leiam e comentário dos próximos capítulos. Só se solicitar aqui abaixo. Beleza? Então tá daqui a pouco com mais jogatinas. Valeu, fui!